Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa e principalmente estejam com a presença de Deus. Enfim, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre aquela mensagem. Sempre eu trago uma mensagem para vocês e hoje não é diferente. A mensagem de hoje ela é tirada da Bíblia, de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, e diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando vocês estiverem precisando de alguma coisa, quando vocês estiverem em um momento difícil, vocês falem com Deus, peça para Ele resolver da melhor forma possível, que acredite nos seus sonhos, peça a colaboração de Deus para que esses desejos, seus anseios sejam resolvidos ou tenham sucesso. E hoje a gente vai começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a arte que inova. Vamos falar um pouquinho sobre os artistas e umas novas tecnologias que a gente vai ver um pouquinho. E a atividade de casa é uma atividade prática da página 105. A gente vai já conversar um pouquinho sobre essa página. Então, vamos lá. Convido vocês para abrirem o livro de vocês no capítulo 8, no tópico que vai falar um pouquinho sobre artistas e tecnologias, na página 104. Então, vamos lá. Estou mostrando para vocês agora uma imagem. E o que vocês veem aí nessa imagem? É um quadriciclo. A gente encontra algumas iluminações, algumas coisas e um projetor na tela. E aí, vocês já viram isso em algum local? Eu acho que não. E essa daí é uma performance que se chama Suave Ciclo. Essa performance trabalha com triciclos que trazem um audiovisual adaptado. Você consegue ver aqui a presença de audiovisual. E eles são usados como suporte para personagens que ganham vida e percorrem pelo espaço aberto, iluminando as paredes de grandes escalas. As projeções iluminam as paredes, árvores, calçadas e todo o espaço urbano, propondo interatividade e animações com o público, e através do vídeo é manipulado em tempo real. E elevar essa arte de forma itinerante para todos os públicos, criando momentos únicos entre a cidade e o espectador. O projeto já participou de diferentes festivais ao redor do mundo, e aí a gente vai ver sobre tudo isso que eu falei agora na prática. São pessoas que vão no seu veículo, né, no caso aí o triciclo, quadriciclo às vezes, levando imagens para serem reproduzidas nas paredes. E no próprio momento, eles que botam para reproduzir, eles que colocam para reproduzir. E é muito legal como eles levam essa tecnologia de uma forma bem simples para todos os locais, utilizando apenas um veículo, né, conhecido. E como é feito isso? A gente já estudou na aula passada um pouquinho sobre videopeng. E essas criações são feitas justamente utilizando essa técnica que a gente conversou sobre ela na aula passada, que é por meio de programas computadorizados, e essas imagens são projetadas e interagem com o espaço onde elas estão sendo projetadas, e adapta um pouco delas. Assim como o videopeng, é possível criar ilusões de ótica e efeitos relacionados ao espaço e movimento. E agora, para quem gosta de videogame, vamos falar um pouquinho do que é o videogame e a tecnologia que está por trás dele e quantos profissionais estão por trás no desenvolvimento de um jogo. E aí eu pergunto para vocês, quem nunca jogou um videogame? Eu acho que todo mundo já chegou a jogar, né? Muitos especialistas perguntam se esses jogos eletrônicos podem ser considerados ou não uma forma de arte, mas de fato é que esses jogos utilizam muitas modalidades da arte, a modalidade artística. Para você poder elaborar um jogo, você utiliza design, você utiliza arte digital, você utiliza publicidade para poder divulgar, você utiliza diversos fatores que têm uma ligação direta com a arte. Não é à toa que a gente viu que quando a gente fala sobre o Manifesto das Sete Artes, que depois vira o Manifesto das Artes, que são 12, a gente vê que entre uma delas tem o videogame. E traz, dentro desses aspectos do videogame, ele traz desenho,
escultura, atuação, arquitetura, animação, música, entre outras artes. Além disso, uma das características marcantes do jogo é que eles oferecem uma experiência imersiva, pois são baseados na interação entre jogador e game. Então, agora a gente vai ver alguns profissionais que são envolvidos nesse processo criativo de um videogame. Entre eles tem o game design, que representa um ambiente, que está errado, tem um ambiente de um jogo que se passa numa época, em um lugar específico. A sua criação deve ter elementos visuais coerentes. O game design é um profissional que cria e desenvolve essa etapa. Ele planeja e aplica suas cores, textura, compõe cenário, arquitetura e utiliza diversas técnicas de desenho e ilustração. Tem também o level design, que é a pessoa responsável por fazer toda a saga dos jogos. São como se fossem as pessoas que criam os níveis. O que são os níveis? São as etapas, são as fases. E ele tem um caráter exploratório, ele consegue observar o mundo a partir daquele momento que ele está criando. As suas maneiras de jogar são programadas por um profissional e que elabora o roteiro do jogo que vai seguir. Ou seja, tipo, ele cria um contexto de jogo, ele cria um enredo, e esse enredo envolve esses personagens, e esse ambiente desses personagens, enquanto ele for caminhando, ele pode vir modificando, enfim, é ele que cria a saga do game, para onde é que esse personagem vai, o que, que ele tem que fazer. E o sound game, o sound game ou o sound design é a pessoa responsável por colocar a trilha sonora. Imagine um jogo sem trilha sonora, deve ser muito estranho, né? Então, é o responsável por aplicar esses sons em determinados momentos. Por exemplo, quando vai utilizar alguma coisa que cai no chão, quando pega e liga o carro, quando ganha algum tipo de premiação, que coloca alguma música especial. Então, é a pessoa responsável pela essa música que envolve os jogos. Essa música pode ser criada ou individualmente ou em grupos. E é isso, gente. Finalizamos a aula de hoje. Para casa fica a atividade prática da página 105. E a atividade, ela diz o seguinte, ela vai pedir para que você faça uma pesquisa sobre um evento que aconteceu, que é o Art Fiction, e lá vocês vão escolher uma dessas obras e vocês vão escolher, e a partir da escolha vocês vão falar qual materiais foram utilizados, o que, que a obra fala, se ela interage com o público ou não, e o que mais lhe chamou a atenção nessa obra. Ficamos por aqui. Beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.